Meu querido, minha querida, se você está interessado em uma dessas 3 áreas, esse vídeo vai salvar a tua carreira. O maior problema da galera da TI é que 80% acaba escolhendo que profissão vai fazer ou quando vai migrar, escolhe errado. Vai só no hype ou às vezes nem sabe o que a profissão vai fazer, mesmo você sendo da área da TI. Nesse vídeo eu vou te mostrar a diferença dessas 3 áreas: IA generativa, machine learning, data science, salários, proporções de vaga versus candidatos e o dia a dia típico de cada um desses profissionais, para que você possa escolher qual a profissão que melhor se adapta. Até porque no mundo da TI, todo mundo ganha bem. Agora você tem que fazer escolhas inteligentes, que você vai passar 8 horas do seu dia trabalhando com aquilo. Então não é só uma questão de salário, não. É uma questão de saber se você tem habilidade, salário, claro, é muito importante, e a proporção entre candidato e número de vagas. Vamos começar agora. O primeiro erro que acontece é o profissional não saber qual é a diferença de cada uma dessas 3 áreas que estão aqui sendo discutidas no vídeo. Então vou começar com a primeira área aqui que eu escolhi, IA generativa. A gente vai ver o que é que o cara da IA generativa faz, o dia típico dele, o salário dele e quais são as habilidades que ele precisa ter para ser um engenheiro de IA generativa. Inicialmente, se você não sabe a diferença de IA, machine learning, deep learning tecnicamente, eu recomendo para você esse vídeo que está aqui no card ou que está aqui no comentário, para que você veja tecnicamente qual é a diferença dessas 3, tá bom? É importante que você dê uma assistida nesse vídeo após assistir esse vídeo atual. Então vamos começar. IA generativa. O que é que o engenheiro de IA generativa faz? Basicamente, ele desenvolve sistemas usando IAs que já existem, como GPT, no caso OpenAI, né? Claude, DeepSeek, Grok. Então, o que ele faz é criar sistemas e acoplar esses sistemas a esses modelos de linguagem que você conhece, famosos, seja eles na nuvem ou seja eles linguagens locais. Você tem LLMS que também são locais, como por exemplo, o Llama. Você pode usar um sistema, criar um sistema onde você coloca a inteligência artificial na máquina local e chama diretamente essa máquina local para trabalhar, para que o teu cliente, o teu usuário consiga usar a IA. De forma simplificada, é basicamente isso que você faz. Você constrói sistemas para trabalhar com IAs generativas. Agora você está se perguntando, então eu não desenvolvo IA? De fato, você não desenvolve IA, mas um engenheiro de IA generativa que quer ser bem remunerado, com salários acima de 30 mil reais, e eu não estou exagerando, são salários que eu pesquisei. Só um ponto importante, tá? Aqui não tem fontes da minha cabeça, não. Eu usei IA para buscar essas informações. Os sites que eu utilizo, tipo Buzz, Sumo, esses sites que eu utilizo também, que pesquisam, que pegam dados na internet para buscar essas informações, então nada que é da minha cabeça. Para salários maiores que 30 mil reais, você não vai construir IA, sendo um engenheiro de IA generativa, mas você vai fazer uma coisa chamada fine tune. Então essa é a primeira habilidade específica, além de desenvolver, que você precisa ter, que é a capacidade de já pegar o modelo pronto. Exemplo, você pega o Llama, instala o Llama na máquina local da empresa, você coloca inteligência a mais no Llama, e essa inteligência a mais é qual? É a inteligência da empresa que você trabalha. Para que o Llama, por exemplo, ele tenha a capacidade de responder coisas da empresa que você trabalha. Cuidado, eu não estou falando de RAG, eu estou falando de fine tune. Você também tem que saber RAG se você vai trabalhar com IA generativa, mas se você quiser salários maiores, saber RAG e saber fine tune, ou seja, você melhorar o modelo usando a sua codificação e a sua habilidade, vai te dar salários acima de 30 mil reais. Qual o perfil ideal para essa vaga? Então vamos ver se você tem esse perfil ideal. E o que eu percebi, puxando essas vagas aqui na internet, esquecendo a parte técnica, eu já falo sobre ela, tá? Mas um dos perfis ideais para essa vaga é um cara de TI que tenha habilidades criativas. Isso mesmo. O cara tem que ter habilidade criativa porque ele vai resolver problemas que ainda não foram resolvidos usando IA. Então, uma das coisas interessantes é, se você gosta de resolver problemas, se você gosta de pensar em soluções criativas e trazer essas soluções criativas que resolvam problemas, ok?
Tem uma diferença entre eu sou super criativo, eu sou um Van Gogh da TI e tem eu sou um cara criativo que resolve problemas. Repara, Van Goghs da TI, eles não querem. Caras que resolvem problemas criativos, ele quer. Ele quer você. Esse é o primeiro ponto. Depois, você tem que ter uma alta habilidade em trabalhar com API. Então, o pessoal que desenvolve o sistema trabalha com API direto. Essa é uma habilidade que você tem que ter forte. Você não tem que ter dificuldade nenhuma em construir uma API, construir autenticação, mandar token, enviar token, API REST, essas paradas aí, tudinho você tem que saber. Segundo, tem que gostar de codar, porque você vai codar direto. É uma das coisas que você vai mais fazer. Você vai mais codar do que criar algo de código. Como, por exemplo, daqui a pouquinho vocês vão ver que eu vou falar de machine learning. Machine learning você tem que codar de maneira criativa. Eu não estou dizendo que você não precisa, como engenheiro de IA, codar de maneira não criativa. Eu não estou dizendo isso. Mas a codificação, ela é uma coisa mais técnica. Codificação é uma coisa mais técnica. Por fim, você tem que gostar de resolver problemas. Empresas que você vai ser contratado, sem dúvida, neste momento, startup. Porque elas estão criando projetos novos, criativos, disruptivos. Então, startup ela vai ser o teu maior nicho. Se você quer trabalhar nessa área, procure startups aí, procure empresas que estão criando projetos novos, elas vão te contratar. Segundo, fintechs. Aqui eu chamo de empresas mais regulares, né, do mercado. Você pega uma Nubank, pega uma Stone, pega um PicPay, eles vão te contratar para fazer automações. Eles vão te contratar para que você automatize, que você crie agentes de IA que conversem com a inteligência artificial, mas de maneira automatizada, tá? Que tem um RAG automatizado e, claro, fazer o fine tune. Se você quiser ganhar um pouquinho mais, consultoria. Eu não sei como está o mercado no Brasil, mas eu posso te falar que no exterior os maiores salários são nas consultorias. Até porque a única forma de um cara da TI, um empresário da TI aqui no Canadá, pegar gente, tirar da empresa que eu chamo de empresas regulares, como bancos, como seguradoras, é aumentar o salário do cara. Então, consultorias pagam muito bem. Você tem uma Deloitte, acho que ela é francesa, então a pronúncia é Deloitte, né? Você tem a Deloitte, você tem a Century, você tem a CGI, você tem diversas consultorias que querem você. E o legal dessas consultorias é que elas procuram emprego para ti. Então, tu fica de boa, de paz, elas vão procurar projeto e você vai fazer vários projetos diferentes. E claro, né? As Big Techs. Não é a coisa mais fácil para entrar, mas as Big Techs estão aí. Elas contratam muita gente de IA generativa. Então, você tem o Google, você tem a Amazon, você tem a Microsoft. Então, você tem as Big Techs para isso, tá? Vamos dividir o mercado em startup, para você começar, fintech, empregos mais regulares, pagam até melhores que as startups, isso é um fato. Depois, consultorias, elas pagam muito bem e você fica em projetos diferentes. E as Big Techs, que seria assim o último nível, o nível mais difícil de entrar, mas um nível muito interessante. Tecnologias, Python. Cara, Ah, Carlos, eu programo em C Sharp. massa, vai ter que aprender Python. Os caras de A trabalham com Python. Ponto, acabou-se. Bom, eles vão te pedir para fazer front-end também. Não um X da vida, mas vão saber que vão pedir para tu saber programar em front-end. Então, JavaScript vai ser necessário para você. Eu sei que JavaScript faz muita coisa, não só front-end, mas a gente meio que categoriza ainda JavaScript como front-end. E claro, API REST. Você tem que saber bem API. No mais, eles vão te pedir, claro, né, ferramentas de A, OpenAI, Claude, Anthropics e Hugging Face. O Hugging Face você vai utilizar para empresas que querem usar a IA localmente. Aquelas, principalmente em banco, que precisa de segurança dos dados, que não quer mandar os dados dos clientes dele para IA, eles vão pedir para que você trabalhe com o Hugging Face, porque o Hugging, no caso, né, o Hugging Face, ele permite que você tenha modelos de IA instalados localmente. E claro, ele vai exigir que você saiba Vector Database, RAG e, como plus, vai te exigir também Fine Tunes. Então, IA generativa é isso aí. Salário, te digo, no final desse vídeo, eu vou falar do salário das 3 profissões que eu tô apresentando aqui para você, e além do salário, eu vou te falar a proporção de vaga e o tempo para você conseguir o primeiro emprego. Beleza, meu querido, minha querida, nesse momento a gente vai para o segundo bloco, a gente vai ver o que é que um engenheiro de machine learning faz, qual o dia típico dele. Um engenheiro de machine learning, ele vai desenvolver algoritmos de predição, ou seja, para prever alguma coisa para a alta direção da empresa que ele trabalha. Então, eu vou dar um exemplo mais claro antes de falar de um dia... Não, vou falar de um dia típico de um engenheiro de machine learning que trabalha no iFood, que é, na minha visão, um dos casos de sucesso no Brasil e no mundo também, para ser honesto, tá? O iFood, ele tem porte em nível de tecnologia mundial. Isso é um fato, tá? Então, vamos ver o dia a dia do engenheiro de machine learning. Claro, né? Não é fontes da minha cabeça. Isso aqui eu vi em vários vídeos, inclusive
inclusive no vídeo do Ricardo Amorim, que é um economista e ele tem um programa sobre inovação e eu assisti esse programa, foi muito legal. O iFood tem mais de 150 algoritmos de machine learning. E serve para quê? Qual o dia típico do engenheiro de machine learning, por exemplo, no iFood? O empresário quer aumentar a quantidade de vendas e hoje é jogo do Flamengo, com o Corinthians, por exemplo. Então, ele chama o seu engenheiro de machine learning e pergunta o seguinte: cara, faça testes aqui, crie um algoritmo onde eu vou colocando o produto e eu quero que, pelos dados passados, ele faça uma previsão de quais produtos vão vender mais. Eu sei que parece óbvio a resposta, mas uma coisa é óbvio, outra coisa é o dado dizer. Um engenheiro de machine learning fez esse algoritmo e percebeu que nos jogos do Flamengo aumenta a venda de cerveja, de coxinhas, de comida brasileira para assistir os jogos. Eu sei que é meio óbvio, mas ele viu esse dado. E ele percebeu também uma coisa interessante, que dos times que mais pedem essas coisas, eles viram que no jogo do Flamengo é o que tem maior pedido de coxinha. O algoritmo de machine learning foi feito por um engenheiro de IA para dar essa previsão. O machine learning permite que você faça previsões para o gestor. Não sei se é por isso que o iFood patrocina o time do Flamengo. Não sei se você sabe disso. O iFood patrocinou o time do Flamengo e muito provavelmente eles fizeram um algoritmo de machine learning para prever qual é o maior retorno de investimento para fazer um patrocínio. Eles devem ter percebido com os algoritmos dele que é o time do Flamengo. Já deve dar para imaginar que o salário de um engenheiro de machine learning é imenso. E também já deve ter dado para imaginar que não é todo mundo que sabe fazer isso. Vou te dar uma dica tremenda. Aqui no nosso canal da IT Valley School, eu te ensino a criar um algoritmo de machine learning que faz a previsão de sentimento. Vou colocar também aqui na descrição desse vídeo, é um curso completo e gratuito se você quiser aprender a criar um algoritmo de machine learning. Então, o dia típico, para fechar aqui o nosso bloco 2, um dia típico de um engenheiro de machine learning é pegar milhares de dados. Esses dados devem ser limpos, e aí só um adendo. Quem limpa esses dados, em geral, não é um engenheiro de machine learning, é o engenheiro de dados. Ele limpa os dados e entrega para o pessoal do machine learning, que faz uma limpeza também, mas já é uma limpeza mais técnica. Então, não sei se vocês estão percebendo, né? A IA e a Data Engineer trabalham juntos. São dois nichos muito bons. Mas em outro vídeo eu falo sobre Data Engineer. No momento eu estou falando de machine learning, vamos continuar. A ideia dele é pegar esses milhares de dados e treinar esses modelos para fazer previsões. Então, o que ele faz é previsão. Perfil desse profissional, qual é o perfil para trabalhar? Profissional pode ser de TI, mas ele pega muita gente que não é da TI. Ele pega gente de estatística, ele pega gente de matemática, porque esse profissional tem que ter uma base forte de matemática e de cálculo, para ter essa visão mais analítica, tá? É um cara que tem que gostar de experimentar coisas e ter previsões, ter ideias, porque tem muita gente que acha que é o algoritmo que descobre sozinho. Não, é você que levanta as hipóteses. Então, o engenheiro de machine learning tem que ser um cara bom de levantar hipóteses. Tem que ser um cara bom de enxergar o que todo mundo fala. Ah, é óbvio. É óbvio? Tá bom, beleza. Deixa que eu levanto essa ideia e testo. Então, o cara tem que ser bom de hipóteses. Carlos, eu sou ótimo de levantar hipóteses. Então, se você gosta de levantar hipóteses e testar, machine learning é para você. Mente analítica. Muito forte. E claro, paciência. Porque às vezes você levanta hipótese e vê que não é essa, aí tem um resultado, e depois vê outra, levanta outra e demora. Mas não é que demora a levantar a hipótese, demora a resposta. Porque fazer esses cálculos computacionais, além de precisar de uma máquina muito boa, não é rápido não. Tem algoritmos que eles treinam e que duram meses para treinar. Não é comum, mas tem que duram meses. Agora é muito comum você treinar o algoritmo e só ver a resposta dele amanhã. Isso é muito comum dentro da área de machine learning. Então eu passo 1 hora sem fazer nada, Carlos. O dia todo sem fazer nada. Não, porque você vai treinar outros durante o dia. Mas sim, você usa muito do seu tempo para esperar o algoritmo te dar a resposta. Cantos que vão te contratar, sem dúvida, bancos. Esses aí são os que pagam melhor, contratam melhor, não só por causa da ideia de detecção de fraude ou de crédito, mas existem outras simulações que o banco faz para ver o máximo de retorno possível com os clientes dele, e o banco tem dinheiro para isso. Não tem nem a dúvida, o banco tem dinheiro para isso. As fintechs, que elas não são bancos, mas elas estão aí nessa área financeira, né? Grandes companhias aéreas também para fazer previsão de passagem, alinhar os voos, isso é muito importante para eles. Se você gosta da área da saúde, a área da saúde também está abrindo muito esse mercado, principalmente para diagnósticos médicos. Ainda não é um mercado imenso, mas no futuro eu acredito que seja. E seguradoras, evidentemente, né? Porto Seguro, Sul América, para fazer precificação e, enfim, previsão de fraude, muita coisa envolvida. Tecnologias
coisas que você precisa aprender. Python. Você percebeu que tanto na IA generativa como nessa tem que saber Python, hein? Tem que saber Python, meu lindo. A linguagem R, às vezes, é escolhida, tá? Mas você não é obrigado a saber. Agora, SQL avançado, você tem que saber. 3 frameworks que tem que estar no teu coração. Scikit-Learn, TensorFlow, principalmente o TensorFlow do Google. Scikit-Learn e TensorFlow, esses dois fortes. E, às vezes, o PyTorch. Para a limpeza dos teus dados, aí você tem que saber o Pandas, tem que saber o NumPy, tem que conhecer, não é bem para limpeza, mas para fazer os gráficos, né? O Matplotlib. Por fim, se você quiser ser mais ainda bem remunerado, você conhecer o Machine Learning Flow, Kubernetes Flow e ML Ops vai te ajudar muito a aumentar os teus salários e a chance de você conseguir aquela vaga sonhada de também, viu, acima de 30 mil reais. Só para tu ter uma ideia, aqui no Canadá, um engenheiro de Machine Learning típico ganha, em média, 150 mil dólares, em média, sem muita dificuldade. E os tops de linha superam 200 mil dólares por ano. É um salário muito alto. E não trabalha 80 horas semanais não, viu? Trabalha 40 horas semanais. Data Science. Cara, essa linguagem, essa profissão, ela foi muito mal entendida por muito tempo. A minha visão é que o pessoal do Data Science, ele está cada vez mais perdendo espaço. Em que sentido, Carlos? Aqueles cursos de Data Science que ensina você a construir coisas no Jupyter, já não vale mais nada. O que as empresas querem é um cientista de dados que consiga construir um aplicativo onde o cara consiga acessar o aplicativo e tirar insights de lá. E é isso que eu vou te falar. O que é que o cara do Data Science faz? Ele extrai insights dos dados do negócio, principalmente olhando, evidentemente, olhando o passado. O cara do Data Science, em geral, não deve fazer isso, claro, né? Em geral, ele não faz previsão. Quem faz uma previsão mesmo é o pessoal do Machine Learning, que cria modelos para fazer previsão. Isso não quer dizer que um cara de um data science não chegue numa empresa e o patrão fala, faça uma previsão para mim. Não quer dizer que ele não vai fazer isso, pode ser que ele faça. Mas a ideia principal dele é tirar insights. Então, você percebe que muita gente do BI, às vezes, pula para a área de data science e vê, não é para mim. Por quê? Porque envolve muita matemática e muita estatística. Se você vai tirar insights, esses insights têm que ser matemáticos, então ele pede estatística. Esses insights, eles vão dar para o diretor informações como: as minhas vendas caíram 15% quando eu coloquei esse produto aqui no mercado, o meu lucro aumentou a partir do momento que eu tirei sei lá, né, essa pessoa daqui, tô dando aqui um exemplo, tá? Então ele vai acompanhar os KPIs da empresa para ver o que está acontecendo usando insights reais. Quem é o cara bom de data science? É o cara bom de comunicação, ele precisa saber conversar com uma alta gestão. A alta gestão quer saber se ele vai conversar bem contigo, né? Tem que gostar de investigar padrões, porque o data science, ele busca padrões dentro dos dados passados. E claro, precisa saber contar a história, porque você vai contando a história dos dados. Como assim, Carlos? Se você vai e traz uma informação, cara, a partir do momento que você colocou esse produto à venda, aumentou em 15% o teu custo, ou então em 15% diminuiu o lucro, você tem que contar toda uma história do que aconteceu, do como era antes, quando você colocou o produto, o que aconteceu, a linha do tempo, até você entregar o dado para o cliente. Então, sim, você tem que ser bom na área de storytelling. Então, muita gente que trabalha com Power BI, sabe bem a parte de estatística, acaba indo para o Data Science para poder fazer o quê? Relatórios mais bonitos, mas com insights mais poderosos. Que é que você pode trabalhar? Em qual área? Magazine Luiza usa demais isso. Ou seja, e-commerce em geral. Você tem as americanas, empresas como essa, eles usam muito o pessoal do Data Science. As consultorias também precisam, né? As áreas de marketing também trabalham muito. Então, você pega grandes empresas de marketing que quer contratar você. Para ser honesto, ela é uma profissão que praticamente todos os setores precisam, mas não entendem como precisam. Então, isso é um problema. Vamos agora, bloco 4, a gente vai saber de vagas de mercado, tá bom? Eu peguei aqui essas vagas e eu trouxe essas informações para vocês. IA generativa é o que está mais crescendo, talvez porque esteja no hype, tem 4.000 vagas. Engenheiros de IA, 3.200 vagas, muita demanda. E Data Science, que é um mercado já maduro, tem 6.500 vagas. Aí tu fala, então tem mais vaga para Data Science. Aí é que tá. Facilidade para conseguir um emprego. Bom, a IA generativa hoje está mais fácil de você conseguir um emprego por um motivo simples. A cada 2 vagas que eles disponibilizam, uma pessoa tem qualificação para pegar essa vaga. Então acaba que é mais fácil essa pessoa ser contratada. Ok. Então tem mais vagas para IA generativa e é mais fácil entrar. Sim, além de ser mais fácil entrar,
é mais fácil também trabalhar com ela se você já tem um background de desenvolvedor. Machine Learning, nível médio. Ah, mas tem 3.200 vagas, Carlos. Mas o problema do Machine Learning é que você precisa ter um portfólio mais sólido. Na IA generativa, você precisa de um portfólio. Não venha não achar que você vai entrar na vaga sem portfólio. Você não entra. Você não entra em IA generativa sem portfólio. Mesmo sendo 2-1, 2 vagas para um candidato, você não entra. Você precisa de um portfólio. Já na Machine Learning, você precisa de um portfólio sólido. Eu não estou falando desses portfólio de bootcamp feito no Jupyter, não. Eu estou falando de um sistema onde o cara possa testar o teu algoritmo. Realmente, o que a gente tem aqui são 4 vagas para uma pessoa qualificada. Ah, mas Carlos, tem 4 vagas para uma pessoa qualificada. Eles não preenchem. Se não for qualificado, eles não vão colocar qualquer um, não. É muito caro te ensinar a trabalhar com Machine Learning porque os salários são altos. É muito caro. Então, eles preferem não preencher a vaga do que contratar a vaga. Eu tô falando isso no exterior, tá? Essa informação que eu peguei junto com a IA foi em empresas da América do Norte e da Europa. Eles não contratam se você não tem qualificação. Eu não achei essa informação para o Brasil. O Brasil, pelo que eu entendo, às vezes ele contrata por um preço mais barato para treinar o cara. Mas eu não tenho certeza disso. Tô sem dados, tá? Isso aí, essa informação do Brasil são dados da minha cabeça. Então, eu não tenho como falar. E Data Science, Carlos, que tem mais vaga? O mercado tá muito saturado. Porque tá cheio de júnior no mercado. Cheio de júnior. Lotado. O cara faz um bootcamp, faz uns negócios aí no Júpiter e eles não contratam. O mercado de Data Science está muito saturado. Isso quer dizer que tá ruim, Carlos? Não. Se você faz uma pós-graduação, uma especialização e entrega essa pós-graduação, inclusive a nossa IT Valley School tem pós-graduação em IA e Machine Learning, aonde você já nos 3 primeiros meses já tem o seu diploma de engenheiro de Machine Learning e de Data Science. Isso aqui é muito interessante, tá? Veja a nossa pós 3x, uma metodologia que a gente criou para que você possa a cada 3 meses ter um diploma de uma profissão para você já poder se candidatar ao mercado. Lá vai ser muito interessante. Quando você acabar a sua pós-graduação, você tem um título de especialista que vale muito no Brasil. Então é isso. E tempo médio. Os salários são muito parecidos, tá, gente? A verdade verdadeira é que o engenheiro de Machine Learning ganha mais que o engenheiro de IA generativa, que ganha mais que o Data Science, tá? Isso é um fato. Mas os salários são muito parecidos e bem altos. Agora, o tempo médio para você conquistar essa vaga. IA generativa, 1 mês a 3 meses, com portfólio, com projetos no plural, você consegue a sua vaga. Machine Learning, se você está começando do zero, tem uma especialização, sabe matemática? 3 a 6 meses para você conquistar a sua vaga dentro da área de Machine Learning. Claro, se você estiver fazendo especialização e ficar se candidatando, o tempo médio pode diminuir, mas é de 3 a 6 meses para você conquistar a sua vaga. E Data Science, devido ao mercado estar super saturado, de 6 meses a 12 meses tentando, porque tem muita concorrência. Então, assim, a melhor decisão agora vai com você. Eu já te dei muitas informações, foi um vídeo extremamente completo aqui para você. Se você gosta de desenvolver e integrar sistemas, IA generativa. Se você gosta de matemática e algoritmos, engenharia de machine learning. Se você gosta de análise e tem uma boa comunicação, Data Science. Startups inovadoras é o melhor mercado para o pessoal que quer trabalhar com IA generativa. Bancos e fintechs, para o pessoal que quer trabalhar com ML, consultoria e varejo, pessoal do Data Science. Beleza? Show de bola? E se você quiser fazer uma pós-graduação que englobe tudo isso, vai na IT Valley School. O link está na descrição. Espero que eu tenha te ajudado, que esse vídeo tenha gerado valor e que você saiba agora qual profissão você vai seguir. Um abraço!